Deixa eu ver se eles aceitaram o meu convite. Acho que sim. Olá, meninos! Tudo bom, doutora? Boa noite! Tudo bom? Tudo certo? Prazer estar com vocês. Igualmente. Nossa. Ai, que delícia! Já expliquei um pouquinho para o pessoal a ideia do projeto. Vou explicar novamente, tá? Porque agora começou a chegar mais gente. A gente está lançando, eu estou lançando um projeto que chama Jornada Acadêmica, onde a ideia é difundir a cardiologia da mulher e levar esse conhecimento, tanto da cardio mulher em específica, pensando em doença coronariana, quanto da cardio obstetrícia, que é uma outra vertente ali do nosso mundo. E é algo que a gente vê relativamente pouco nas faculdades, né? E começar pela faculdade, para mim, faz todo sentido, porque na minha faculdade eu também não vi, nem na minha época de residência, e esse mundo me despertou mais para frente, né? Depois de anos trabalhando com cardiologia. Então, eu vejo hoje a importância da gente compartilhar. Acho que se a gente compartilha, a gente leva esse conhecimento e as doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade entre as mulheres. Então, eu estou muito feliz de começar esse projeto e eu já vou contar para todo mundo. Tem um case especial de começar com vocês, com o pessoal da Licardio. Ano passado eu fui convidada para poder dar uma aula, né? Participar do primeiro simpósio de cardiologia da mulher deles. E eles vieram primeiro num simpósio que eu fiz aqui em Vitória e depois levaram essa sementinha e plantaram lá em Colatina. E foi lindo, eu fiquei extremamente orgulhosa de ver esse projeto de vocês. Então, começar com vocês para mim faz todo sentido. Obrigada por terem aceito o convite. Sejam muito bem-vindos, viu? Muito obrigado, doutora. Eu acho que, primeiramente, para a gente da Liga, a gente tem que agradecer pelo convite que você fez para a gente, exatamente por você ter iniciado com a gente da Liga. Então, eu acho que seria uma grande honra, é uma grande honra nossa, participar aqui da live com a senhora. Ah, obrigada. E olha, não precisa de senhora, hein? Já vamos quebrar esse gelo aí, que não tem senhora aqui, tá bom? Ah, não é bom. Eu sei que eu já passei lá da curva lá dos muitos, mas é de você para você. Nós somos colegas, todos colegas de trabalho, tá bom? Tá bom, cara. Ótimo. E a ideia, gente, é que seja um bate-papo. A gente sabe que a gente está falando com acadêmicos, mas também tem profissionais da saúde, da ginecologia, da cardiologia. Então, a gente vai tentar levar uma fala, uma forma de expressar mesmo, para que todos entendam, desde um acadêmico do primeiro período até quem já trabalha com a especialização mesmo da cardio ou da gineco, enfim, para que seja fácil para todo mundo. E aí os meninos tiveram uma tarefa de... Primeiro que o assunto é um assunto que brilha aos olhos da cardiologia e da cardio mulher, que é falar de fatores de riscos cardiovasculares nas mulheres, específicos, né, das mulheres. E aí a tarefa deles foi fazer perguntas para que a gente pudesse bater um papo, esclarecer essas dúvidas e levar esse conhecimento aí para todo mundo. Vamos lá, meninos. Me conta o que vocês acharam do projeto e vamos conversar sobre cardio mulher. Doutor, então, eu acho que de início, assim, para a gente poder até mesmo começar o nosso bate-papo, eu acho que a gente poderia começar com uma conversa mais básica, assim, vamos dizer assim, né? A gente poderia começar, talvez, discutindo um pouquinho, conversando um pouquinho sobre a parte entre a diferença que a gente vai ter, até mesmo hormonal e biológica, entre o homem e a mulher, que podem impactar no risco cardiovascular. Igual você comentou que o risco cardiovascular é uma... A doença cardiovascular, né, afeta muitas mulheres hoje em dia. Então, a gente talvez, começando por esses tópicos, a gente até entraria melhor nos assuntos. Perfeito, perfeito. As doenças cardiovasculares, elas são realmente muito prevalentes nas mulheres, né? A gente costuma ser criado para poder só ir no gineco, né? E o homem que vai para o cardio. Mas quando a gente vai para avaliar essa mulher, um terço das mortes entre as mulheres são por causa de doenças cardiovasculares. Então, é algo que a gente precisa informar, a gente precisa tratar, mesmo porque 80% desses quadros a gente consegue prevenir com mudança de estilo de vida. Ou seja, se a gente levar informação para as mulheres, a gente consegue reduzir
esse número de mortalidade, né, entre as mulheres. E as mulheres são diferentes. A gente é diferente em tudo, não só no cromossomo ali, mas a gente tem toda uma questão hormonal diferente. Nós temos o estrogênio, e a gente vai falar um pouco melhor sobre o estrogênio específico, mas falando da parte cardiológica, a gente vai primeiro na anatomia. A mulher tem um coração menor, tem uma massa ventricular menor. A mulher tem artérias coronarianas muito mais finas, mais tortuosas. Então, até no tratamento dessa mulher, a gente tem algumas vertentes ali que acabam dificultando um pouco mais. A mulher, ela tende a ter uma pressão um pouco mais baixa, uma frequência cardíaca mais alta. E essa mulher, olhando a estrutura mesmo, as doenças cardiovasculares, as mulheres, elas tendem a ter menos um padrão menos obstrutivo, é muito mais difuso o das mulheres, né? A doença microvascular, ela é muito mais prevalente entre as mulheres do que nos homens, o que acaba dificultando desde o diagnóstico, né? Até o tratamento dessa mulher. Então, o padrão mesmo dessa mulher, tanto de doença coronariana como de anatomia, é diferente. Falando agora um pouquinho mais na parte de fatores de risco, falando um pouquinho tipo, da parte de diabetes, tabagismo, hipertensão, a gente pode relacionar que esses riscos aumentam mais na mulher do que no homem? Por exemplo, um homem que é diabético, ele tem uma chance menor do que a mulher em ter algum problema cardíaco? Sim, a mulher diabética ela tem maior propensão, né, de desenvolver doenças cardiovasculares. A artéria é mais fininha e quando a gente pega diabetes na fisiopatologia, é uma doença totalmente inflamatória, né? E na mulher, a mulher tem mais diabetes, tem mais hipertensão do que os homens. Então, acaba que a mulher também tem maior risco de ter doença cardiovascular. A mulher diabética tem maior risco comparado ao homem diabético. A mulher tem maior risco, sim. E falando sobre o estrogênio, que eu ia comentar a diferença, e aí a gente acaba entrando em outro link ali que depois a gente fala. O estrogênio, a gente fala que ele é um cardioprotetor, porque ele tem liberação de óxido nítrico, ele faz vasodilatação das artérias, inclusive de coronária. Então, a gente tem uma certa proteção. Além disso, ele tem ação antioxidante, anti-inflamatória, tudo isso faz com que proteja o coração da mulher, a doença cardiovascular como tudo. E, além disso, ele tem ação no colesterol, nos lípides, né? O estrogênio faz com que a gente tenha um colesterol um pouco menor do que o homem. Então, isso é outro fator protetor para a mulher. Doutora, então, nessa parte que você acabou de abordar do estrogênio, a gente poderia relacionar, então, que naquele momento em que a mulher estaria em menopausa, ela teria maior risco de doenças cardiovasculares, de acordo com o que você falou? Poderia destrinchar um pouquinho mais nessa parte da menopausa? Vamos falar de menopausa. Sim, a mulher, quando a gente pega gráficos mesmo, né? O homem infarta muito mais até uma certa idade, são os 60, que é quando os 10 anos pós a menopausa da mulher. E aí, quando a gente passa dos 60, a mulher já está subindo a curva mais do que os homens. Ou seja, até ali, até a menopausa, que é por volta dos 50 anos, a mulher tem a proteção do estrogênio, né? Por conta desses fatores todos. E a gente chega na menopausa, que é o marco que essa mulher perde essa proteção. A gente não tem mais essa produção de estrogênio. Então, a gente cai tudo isso, né? Cai todo o nosso fator de vasodilatação, de antioxidante, de anti-inflamatório, de proteção de LDL. Isso acaba na menopausa. E aí, 10 anos depois, mais ou menos, a gente tem o pico ali de aumento de doença coronariana nessas mulheres. Então, a menopausa está diretamente relacionada como um fator de risco cardiovascular. E quando a gente pensa nas mulheres que tiveram isso, os 50 anos, 51, é a média com que as mulheres entram na menopausa. Só para esclarecer, menopausa é uma data. É a data da última menstruação daquela mulher. Um ano depois que eu vou saber quando foi aquilo, né? Então, é uma data específica. Ó, minha menopausa foi em abril. É uma data de tal ano. E aí, a gente tem um marco maior de doença cardiovascular nessa mulher 10 anos depois.
Então, por isso que a curva vai lá para cima depois dos 60, porque a média das mulheres tem uma menopausa nos 50, 51 anos. Mas quando a gente pensa numa mulher que teve uma menopausa precoce, 37, 38, essa mulher passa a ter doença coronariana com 48. É uma mulher extremamente nova. Então, isso tudo precisa ser cada vez mais falado, né? Mais discutido. Mas sim, a menopausa aumenta muito o risco das mulheres. Ô, doutora, até entrando na parte da menopausa, eu estava dando alguns estudos da uma olhada e eu vi que alguns estudos alegam que os vasos, eles acabam perdendo um pouquinho daquela característica de elasticidade. É certo afirmar isso? É certíssimo, certíssimo, certíssimo. A gente perde essa elasticidade, a vasodilatação, né, que o estrogênio faz com que a gente tenha essa acomodação ali de vasos, a gente perde sim. Então, tentar fazer um link com o que a gente estava discutindo anteriormente, do hormonal e biológico, a gente alegando que vai perder essa elasticidade do vaso sanguíneo, a gente pode alegar que vai ter essa rigidez vascular. E você comentou que as coronárias delas, elas são são reduzidas, são menores. Mais finas. Isso, mais finas. Então, a gente pode falar que a gente pode ter um hipofluxo coronariano que vai poder causar uma isquemia miocárdica? Pode, aí entra nos nossos tipos de infarto, né, que a gente tem. A gente não tem só o infarto por uma placa aterosclerótica. A mulher é muito mais propensa a ter um infarto por um vasoespasmo, por exemplo. A gente entra na síndrome X, na síndrome de Takotsubo, onde a gente não vê uma placa aterosclerótica, né? São mulheres, às vezes, por hipofluxo ou por algum espasmo mesmo coronariano. Então, isso acontece e elas são muito mais frequentes, essas doenças, né? Takotsubo, síndrome X, na mulher do que no homem. O homem, normalmente, quando infarta, é um infarto com uma placa aterosclerótica bem definida, né? Mais calcificada. Da mulher é uma placa mais mole. E o que a gente precisa sempre comentar é doença microvascular, né? Doença microvascular, 50% das mulheres que têm dor precordial, que têm doença coronariana, elas têm doença microvascular e que é muito desafiador da gente tratar. Extremamente desafiador, porque a gente não tem uma lesão ali específica para poder tratar, colocar um stent, abrir e resolver. Não, essas mulheres sentem uma angina, assim, dor extremamente clássica, sabe? E difícil de manusear medicações e muito relacionado à parte psicossomática delas, extremamente relacionado. Entendi. E outra coisa também, entrando na parte ainda da rigidez vascular, a gente pode dizer também que vai ter uma alteração, um aumento da pressão de pulso dela, que também pode aumentar o risco de infarto agudo miocárdico, que você tinha acabado de citar? Sim, as mulheres, quando a gente pensa na rigidez, a gente pensa, por exemplo, na hipertensão, né? A hipertensão, ela é muito mais frequente ali quando a gente perde o estrogênio na menopausa. 40% dessas mulheres vão evoluir com hipertensão. É um número muito alto, né? E quando a gente pensa ali uma mulher acima dos 60 anos, 75% delas têm hipertensão. É muita mulher. E o mais triste é que não chega a 30% delas que são bem tratadas, que têm uma PA realmente controlada. Ou seja, a gente está pecando até no controle adequado da pressão dessa mulher. Entendi. Né, do básico mesmo, né, do tratamento antipertensivo. E o tratamento antipertensivo não tem que ser feito pela cardio, tem que ser feito por todos nós profissionais, né? Para o colega que está ali no postinho, para o colega que trabalha no UBS, enfim, para todo mundo, médico da família, clínico em geral, a gente tem que saber tratar. E esses pacientes, a gente precisa pensar também que eles precisam ser orientados, né? Porque se a gente não explica por que ele toma aquele remédio e o que aquele remédio vai fazer para melhorar o quadro dele, ele não vai tomar. O paciente precisa entender o porquê da medicação, porque senão para ele não faz sentido. A adesão fica muito ruim, muito baixa desse paciente. Doutora, já que a gente abordou um pouco da mulher, a gente tem que abordar também um outro sábio da mulher no momento cardiovascular, que seria no momento gravídico. Querendo ou não, a mulher, ela passa por esse momento que o homem não passa. E a gente gostaria de saber mais como é que faz como é que ocorrem essas alterações cardiovasculares no caso da mulher enquanto ela está grávida. Ótimo. Primeiro que quando a mulher engravida,
A gente costuma falar que é o nosso maior teste cardíaco, né, que a gente pode ter, porque muda completamente a hemodinâmica dessa mulher, né? A gente aumenta muito o volume sanguíneo, a gente aumenta débito, a gente aumenta a frequência cardíaca, a gente diminui a resposta vascular. Então, assim, retorno venoso. Então, muda toda a estrutura daquela mulher. E aí, quando a gente pensa como um fator de risco para essa mulher, os eventos adversos na gestação, diabetes gestacional, síndromes hipertensivas na gestação, que aí entra a hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, hipertensão crônica, abortos de repetição, parto prematuro, bebê pequeno ao nascimento, isso tudo são eventos adversos na gestação. E eles hoje são diretamente relacionados com as doenças cardiovasculares. Por exemplo, uma paciente que teve um quadro de uma pré-eclâmpsia, de uma hipertensão gestacional, o pessoal da GO costuma dizer que teve o neném, acabou a pré-eclâmpsia. E a gente da cardio já fala que não, teve, mas não quer dizer que acabou 100% a doença. A gente sanou o quadro agudo. Mas essa mulher precisa manter uma avaliação cardiológica porque ela tem um risco de quase 3 vezes maior de evoluir com a doença coronariana. A paciente que teve um diabetes gestacional, ela tem quase 4 vezes mais chance comparado a uma mulher que não teve. Então, isso tudo a gente chama de fatores específicos da mulher. Isso aí a gente está pegando só um pedacinho, né, dos fatores específicos relacionados à gestação. E a gente vê que o fundo de todos eles é uma resposta inflamatória, né? E quando a gente avalia a doença cardiovascular, ela também tem uma ligação direta com fatores de pró-inflamatórios. Então, a ligação maior entre eles é isso. A gente não tem ainda 100% esclarecido, sabe? A relação íntima deles e tudo. Mas a questão inflamatória é onde tem se visto a maior relação. Mas sim, a gente precisa encarar que os eventos adversos na gestação aumentam o risco cardiovascular dessa mulher. Então, cabe a nós, que está tratando uma gestante, não falo eu cardio, tá? Eu cardio tenho realmente essa responsabilidade, mas qualquer colega que acompanha uma gestante e ele sabe que ela tem qualquer um desses eventos adversos, é responsabilidade nossa de orientar essa mulher a manter o segmento cardiológico, porque ela precisa ser avaliada com regularidade. Ela precisa manter controle de pressão, de glicose, de dislipidemia. Eu costumo brincar e falar sério também com as pacientes que o que aconteceu na gestação não é uma sentença. Não quer dizer que a mulher que teve uma pré-eclâmpsia que ela vai ter um infarto. Não é isso. Mas é uma mulher que, ok, eu tive. O que eu posso controlar para eu reduzir o meu risco de ter uma doença cardíaca no futuro? Então, é isso. Então, essa mulher precisa se controlar ao máximo. É ter um peso adequado, é ter o controle de todos os números nela, né? De pressão, colesterol, a glicose. Então, ela precisa minimizar o risco, porque o que aconteceu na gestação a gente não vai conseguir reverter. Doutora, uma questão nossa durante nossos estudos, que a gente viu que basicamente quando uma pessoa faz atividade física, é comum ela ter hipertrofia no coração exatamente por causa dessa necessidade de oxigênio ou esforço, muitas das vezes. Então, você vê maratonistas com uma hipertrofia específica, enquanto aquelas pessoas como os profissionais de bodybuilding, ela tem uma hipertrofia específica. No caso da mulher grávida, como ela necessita de um transporte muito grande de oxigênio, principalmente para o feto aí, e para ela mesma, para ela ter o próprio sustento, então você poderia afirmar que aquela pessoa tem uma hipertrofia cardiovascular durante o processo da gravidez, ou a gente não poderia afirmar isso? Então, quando a gente pega, por exemplo, o ecocardiograma para analisar o eco de uma gestante, né, que é onde a gente faz o diagnóstico, a gente tem sim aumento de cavidade, tanto direita quanto esquerda. É discretinho, as cavidades direitas podem ter um aumento de até 20%, e da esquerda mais ou menos 10%. Isso é fisiológico, mas é aquilo, a gente só sabe o que é fisiológico se a gente estudar, né? Porque senão a gente pega aquele eco ali e desespera, né? Meu Deus, essa mulher agora tem um coração grande, ela não tinha isso antes. Mas sim, a gente tem, mas ele volta. E outra, tudo isso acontece também por acomodação do volume também, né? Tanto pela demanda de oxigênio, pelo volume dessa mulher.
Então, por exemplo, a gente tem regurgitações com muito mais frequência valvar, né, no ecocardiograma de uma gestante. Ele superestima, né, aquela lesão, uma lesão valvar. Por exemplo, hoje mesmo eu vi uma paciente que tem uma valvopatia reumática, uma insuficiência aórtica. E tá importante no eco, né, de agora, mas ela tá gestante no pico lá, com 28 semanas. Então, assim, pode estar superestimada? Pode, é uma paciente grave? Isso é indiscutível. Mas como ela tem um volume maior, né, de volume sanguíneo mesmo, a gente pode estar superestimando isso. Então, a gente tem, sim, voltando à sua resposta, alteração no ecocardiograma, isso é fisiológico. A gente tem um aumento de massa de V e de V. Não te digo que acontece com todas as mulheres, porque tem diversas que a gente acompanha com ali de série e a gente não vê essa diferença tão importante, mas pode acontecer sim. Tem algum período, até entrando na parte da gravidez ainda, tem algum período, algum trimestre gestacional que a grávida ela tem que ficar mais atenta ao risco cardiovascular? Tem. Primeiro, sim, se é uma paciente que já é portadora de cardiopatia, a gente vai orientar, por exemplo, repetir o ecocardiograma entre 26 a 28 semanas. É onde a gente tem um aumento muito importante do volume dessa mulher, né? Que ela sai ali do segundo, está finalizando o segundo trimestre, indo para o terceiro. Então, é um momento que a gente normalmente pede para essas mulheres repetirem o eco. E é também a paciente que não, por exemplo, que não sabia que tinha uma cardiopatia. Às vezes é um momento onde elas ficam mais sintomáticas, ou até mesmo quem não tem uma cardiopatia, a hora que o cansaço começa a apertar. Porque grávida cansa, né? Grávida é um ser cansado. Então, só que a gente precisa diferenciar também, né? O cansaço fisiológico do patológico. Mas por volta de 26 a 28 semanas é um momento crucial ali, onde normalmente elas descompensam, começam a descompensar de uma forma mais importante na fase. E hoje a gente consegue ter também uma vitalidade desse bebê, né? Com 28, 27 semanas, a gente consegue, o pessoal da UTIM consegue fazer um milagre ali junto com o Papai do Céu e ter uma sobrevida legal do neném. Então, por vezes, a gente tem que interromper a gestação nessa época, quando é uma paciente cardiopata grave. Então, o crucial para a gente está ali, ó, por volta de 28 semanas, essas pacientes descompensam mais. Até entrando nessa pergunta, é normal fazer essa solicitação ou somente um cardiologista ou até mesmo o GO já, o ginecologista ele já solicita? Então, normal, isso não é feito de rotina. Por exemplo, eu, Natália, não tenho nenhuma cardiopatia, tive meus 2 filhos, não precisei fazer nenhum eco. Então, a avaliação, a gente vai mudar um pouquinho o foco, mas para mim tá bom. Vamos falar disso. A gente não faz avaliação cardiológica de rotina em todas as gestantes, tá? A gente vai fazer para paciente que tem uma cardiopatia, que já sabe, ou uma paciente que desenvolve durante a gestação, né? Que descobre ali durante a gestação, e elas descompensam. Então, é a hora que elas vão ter sintomas, né? É a hora que o cansaço está muito maior, ela apresenta uma edema importante, uma palpitação mais importante, uma palpitação às vezes associada com vertigem. Então, é a hora que às vezes a gente descobre. Então, a gente não faz de rotina. Mas para uma paciente que já é portadora de cardiopatia, inclusive o pessoal da ginecologia e obstetrícia pede. Eu trabalho em uma maternidade de alto risco e lá eles pedem. Mas ali é alto risco, já sabe, né, disso. Mas, infelizmente, não é de rotina. O pessoal não pede. Então, o que eu oriento é que, tá na dúvida, encaminha para o cardio, porque o cardio vai saber conduzir, assim eu espero, né? Que saiba conduzir, que a gente peça o eco e, se for o caso de uma palpitação importante, vamos fazer o Holter, vamos investigar. A gente só não pode, durante a gestação, que é a minha maior luta, e eu tenho certeza que vocês já me ouviram falar isso, a gente não pode subestimar o sintoma da gestante. Porque, é cansaço, é normal. Ela tá inchada e é normal. E isso a gente posterga diagnóstico e a gente posterga tratamento e aumenta risco materno-fetal. Então, a minha lição é essa, assim, a gente não postergar o diagnóstico, mas não é um exame feito de rotina, Guilherme, não é. Entendi.
querendo ou não, doutora, a clínica é soberana nesse caso, então eles falam com a gente a necessidade ou não de um exame, da conduta, igual a senhora falou anteriormente. Só que antes, depois disso, desse tema, puxando um outro tópico da mulher, eu acho que seria muito importante ressaltar a parte dos anticoncepcionais hormonais, que hoje a gente vê muito as mulheres utilizando, abordando diversos meios de anticoncepcionais, mas em enfoque os hormonais, como eles poderiam proporcionar o aumento dos problemas cardíacos? É um tema maravilhoso. E quando a gente entra lá nos fatores de risco específicos da mulher, o uso de anticoncepcional está lá no meio. Mas por que está lá no meio? Calma que a gente vai explicar um pouquinho. A gente evoluiu muito, né, com o uso das drogas, né, do anticoncepcional. Mas a gente, pensando em hormonal, a gente tem dois que a gente mais vê e são os mais usados, que é o combinado, estrogênio e progesterona, e o outro, derivado de progesterona. Os estudos mostram maior complicação, maior risco cardiovascular ao combinado. Ele aumenta em até 1,7 vezes o risco de infarto e de AVC nas mulheres. Por que isso acontece? Porque essa droga, passando pelo estrogênio, ela vai ser metabolizada no fígado. E ali ela vai alterar fatores trombóticos e de coagulação. Então, ela aumenta o risco pró-trombótico dessa mulher, de fazer um AVC, de fazer uma embolia pulmonar. Eu sei, não sei se vocês já viram, mas vocês já viram alguma mulher, um jovem, com embolia pulmonar por conta de anticoncepcional? Não. É desesperador. É desesperador. Eu vi uma vez uma paciente durante a minha residência, uma menina de 20 anos, chegou com franca dispneia, já chegou no pronto atendimento, já foi direto para angiotomo, já subiu para gente. Eu ficava no CTI já nessa época, fazia terapia intensiva. Ela já subiu para gente com doses altíssimas de aminas, de noradrenalina, de dobuta, e a menina, assim, muito ruim, muito ruim. E a única coisa que ela usava, anticoncepcional. E ela fez uma embolia pulmonar maciça, bilateral, e a única coisa que a gente podia fazer naquela hora para ela era trombolítica. E a gente fez e parecia que tirava o negócio com a mão. Era a coisa mais linda, assim. À medida que o tempo de trombolítica ia passando, a gente ia diminuindo a minas dela, sabe? Então, e é desesperador, porque você se vê ali, né, no quadro daquela pessoa, porque era nova. Eu também era muito nova, vendo aquilo tudo. E eu também usava anticoncepcional, aí você pira, né? Meu Deus do céu. Então, mas algo que a gente evoluiu muito, essas drogas, antes a gente tinha uma dose muito maior, né? De hormônio. Hoje em dia a gente tem muito menor. Mas ainda assim, quando a gente avalia uma paciente que tem um risco cardiovascular aumentado, pacientes obesos, com mais de 35 anos, pacientes tabagistas, que já tiveram algum evento trombótico, embolia, trombose venosa, infarto, AVC, essas pacientes têm indicação de usar o anticoncepcional, se for hormonal, com progesterona. Tá? Então, o combinado a gente não indica para as pacientes de alto risco cardiovascular, por conta da metabolização hepática que a gente comentou e o risco protrombótico. E aí também temos hoje a possibilidade de contracepção não hormonal, né? Que a gente usa, por exemplo, o DIU de cobre, enfim. Mas algo que eu quero chamar a atenção é que se a gente cuida de pacientes cardiopatas, cabe a nós orientá-las sobre contracepção. Sim, Eu sei que, Natália, mas é a gente que vai escolher? Não, não é a cardio que vai escolher. Mas a gente vai sim conversar com esse ginecologista para a gente tentar achar a melhor via. Porque a gente precisa reduzir o risco dessa mulher também, né? E hoje a gente pega mulheres muito novas que já infartaram e que não desejam ter filhos. E como que a gente vai fazer contracepção dessa mulher? Isso precisa ser discutido, né? E cabe a nós essa orientação. E a gente pega muitas pacientes cardiopatas gestantes por falta de orientação sobre método contraceptivo. Sim. Até entrando um pouquinho agora em outro assunto que você comentou diversas vezes durante a nossa conversa, que eu estava dando alguns estudos e alguns estudos eles até apontaram a parte do infarto, que você tinha comentado até que é infarto
do infarto do homem, você tinha comentado, o infarto da mulher, que é muito comum também. Eu estava percebendo que os sintomas, eles são mais comuns nas mulheres, só que os sintomas que as mulheres relatam, eles são diferentes dos que os homens relatam normalmente. Existe alguma justificativa para isso? Existe. Até pouco tempo atrás, a gente chamava a mulher de. A dor da mulher era uma dor atípica. Era isso que a gente falava, né? Porque a mulher, ela realmente não vai expressar da mesma forma como o homem, né? Aquela dor em aperto, com sudorese, né? Com uma diaforese, com náusea. A mulher normalmente não chega dessa forma. A mulher, normalmente, ela fala que é um desconforto torácico. Ela queixa de um cansaço que antes não existia. Ela queixa de uma dor nas costas. Ela queixa de uma dor abdominal, né? Como se fosse é a boca do estômago, igual o pessoal costuma falar. A mulher normalmente queixa dessa forma. E aí foi encarado como uma dor atípica. E a gente quer desconstruir isso. Por quê? É típico para um e não necessariamente é típico para o outro. E quando a gente fala que é atípico, parece que a gente diminui aquele problema daquela mulher. E isso está levando a sérias consequências. Normalmente a mulher é diagnosticada de forma tardia por conta disso. Porque ela queixa de dor nas costas, ela vai para o ortopedista. Ela queixa de dor gástrica, ela vai para o gastro. Ela queixa de cansaço, porque você está sobrecarregada, então você está estressada e você vai para o psiquiatra. O cardio é o último que ela vai. E aí a gente acaba fazendo diagnósticos tardios e a mortalidade de uma mulher que infarta é 50% maior comparado a um homem, né? Então, por que que as mulheres têm uma queixa diferente dos homens? As mulheres têm uma relação psicossomática maior do que os homens. A gente tem questões de inervação visceral diferente dos homens também e de sistema nervoso autonômico diferente. Então, faz com que as mulheres queixem de forma diferente. Quer dizer que a mulher não sinta dor primordial? Não, ela sente. Só que ela descreve, além da dor, que ela não caracteriza da mesma forma como os homens, elas sentem muito mais os equivalentes anginosos. O homem não, ele só chega com a dor no peito, no máximo com a irradiação. A mulher não, a mulher vai florear muito mais. A mulher vai falar que tá esquisito o peito, que dói as costas, que ela tá cansada. Então, os sintomas das mulheres têm a dor precordial, sim, mas junto com ele também tem os equivalentes anginosos, que são muito mais frequentes. A gente tem um estudo de 2019 que mostra as diferenças, né, de palpitações, de cansaço, enfim, a diferença entre homens e mulheres, e é muito significante. Então, que a gente, assim como a gestante, a gente não subestime os sintomas, que a gente também não subestime os sintomas dessa mulher. Porque a gente chamar de é uma dor atípica faz com que essa mulher vá no pronto-socorro com uma dor e ela não seja diagnosticada. Sim. Até fazendo o link com o que a gente discutiu até agora, a gente pode dizer que a parte de sintomas e também da ocorrência do infarto, numa mulher pós-menopausa, ela é diferente? A parte dos sintomas, principalmente, é diferente ou normal? Os sintomas são diferentes? Não, normalmente, em termos de padrão de sintomas, são os mesmos, né? Dessa dor que ela relata como um desconforto, ela não fala muito bem. A maior queixa delas é como se fosse um desconforto torácico. E os equivalentes anginosos. Mas ela não tem tanta diferença, assim, de sintoma de menopausa ou não menopausa. Mas e a chance de ocorrer um infarto numa mulher pós-menopausa é maior? Muito maior, muito maior. A gente aumenta ali umas 7 vezes o risco quando a gente compara, né? As mulheres menopausadas e não menopausadas. Sim. Né? É onde a nossa curva ali de eventos, a mulher passa o homem. É pós-menopausa. Então, o nosso risco é muito maior, com certeza. Doutora, você ressaltou essa parte da pós-menopausa aumentar muito a chance de ter um infarto, mas naquelas mulheres que elas têm o ovário policístico, ocorre também esse aumento da frequência de infartos, da frequência de doenças do coração? Você tem alguma relação? Não tem? Tem muita. Eu posso voltar só num negócio que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem.
Quando a gente pega fatores de risco cardiovasculares, a gente tem sim os fatores de riscos bem estabelecidos, que estão em todos os scores, todas as estratificações: hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, história familiar, tabagismo. Isso aí tá clássico e vale para todo mundo, homens e mulheres e tudo mais. Mas a mulher, é claro, a gente é muito mais complexo e a gente não para por aí, a gente não fica só nisso. A gente tem os fatores específicos da mulher, que aí a gente entra. Menarca precoce, síndrome de ovários policísticos, os eventos adversos na gestação, que a gente já comentou, menopausa precoce, doenças autoimunes, que são muito mais frequentes em mulheres. Então, isso são fatores específicos da mulher. A gente já vai falar da SOP. E a gente também tem, além desses dois, a gente tem os fatores sub-reconhecidos. A gente pode falar um pouco mais deles depois. Que entra ansiedade, depressão, violência sexual, abuso. As classes mais baixas também são contempladas ali. Então, a gente hoje não pode pensar em fatores de risco pensando só nos clássicos, só nos que já são muito bem relatados, né? Quando a gente fala de mulher, a gente tem que pensar além. E a SOP entra nesses fatores de risco. A SOP tem uma relação direta com a nossa questão hormonal, né? As mulheres que têm SOP têm muito mais resistência insulínica, as mulheres que têm SOP têm muito mais alterações cardiometabólicas, o metabolismo dela é diferenciado, a questão androgênica dela é totalmente diferenciada. E essa mulher tem maior probabilidade, sim, de hipertensão, de obesidade, relação direta com síndrome metabólica, com aumento de lípido. Então, a mulher com síndrome dos ovários policísticos é uma mulher que tem maior risco de doenças cardiovasculares, pela questão metabólica mesmo da doença, que aumenta todos esses fatores e acaba sendo um ciclozinho vicioso, né? Tem sim uma relação direta e que a gente possa encarar isso. A gente tem orientação que essas pacientes façam uma avaliação anual, tá? As pacientes com SOP devem fazer avaliação clínica, de preferência com cardio anualmente, para que conheçam peso, a parte de glicose, a pressão, colesterol, porque tudo isso altera muito nas pacientes com SOP. E a gente tem estigma assim, SOP é só paciente obesa. Não, tá? Nas magrinhas também, que tem SOP, a gente também tem que fazer todo esse rastreio. E aí tem relação direta com infertilidade, que infertilidade também tem link ali com doença cardiovascular, tem link com endometriose, que também tem relação direta com doença cardiovascular. Enfim, um negócio grande. E aí, no fundo, tudo resposta inflamatória, né? Perdão, doutora. Eu acho que assim, só para a gente poder até mesmo finalizar um pouquinho a parte da nossa conversa, a gente conversou tanto de risco. É, você tem a dizer algumas medidas que as mulheres podem adotar desde hoje? As mulheres desde mais novas, ou até mesmo as adultas, elas já tomarem alguma atitude para elas evitarem ou até mesmo reduzirem esse risco cardiovascular? Sim, aquilo que a gente comentou um tempo atrás, né? 80% das doenças cardiovasculares são evitáveis. E aí, se a gente encarar isso, a gente consegue reduzir muita coisa. E claro, a gente tem que começar pelo básico. Não adianta a gente querer começar com um passo maior do que as pernas. E cabe a nós, profissionais, vocês que vão estar saindo aí da faculdade para poder fazer, a orientar isso. É peso adequado, atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana. E se a gente tiver o aeróbico junto com o exercício resistido, melhor ainda, né? Porque a gente caiu por terra da gente pensar só no aeróbico, a gente precisa de massa muscular. A gente precisa de alimentação saudável. A gente precisa conhecer os nossos números, que foi algo que eu falei diversas vezes. As pessoas precisam fazer os exames anualmente. Mas eu nunca fui hipertensa. Mas também nunca mediu a pressão, né? E realmente vai ter hipertensão. Então, a gente precisa começar pelo básico. Eu sei que às vezes é uma conversa chata de consultório, mas a gente tem que tentar mudar isso, mostrar para o paciente realmente o porquê daquilo e orientar da melhor forma.
E eu não paro por aí. A terapia de reposição hormonal hoje é uma realidade que melhora, que diminui risco cardiovascular quando bem indicada, quando dentro da janela de oportunidade, quando realizada em pacientes de baixo risco. A gente tem uma redução de até 30% de eventos nas mulheres quando são bem indicadas. Então, não é para todo mundo, que isso fique muito claro, mas quando muito bem indicado, melhora muito, reduz muito o evento. Mas não adianta a gente pensar na terapia de reposição hormonal, sendo que o básico não é jeito. Primeiro a gente começa pelo básico, pelas mudanças de estilo de vida, pela uma saúde mental, viu, gente? Pelo amor de Deus, é algo que tem que ser abordado no consultório. Se antes não fazia parte de uma anamnese, hoje tem que fazer parte de uma anamnese de saúde mental. A gente da cardio vê isso todos os dias, o dia inteiro. Relação íntima, né, com as nossas doenças cardiovasculares. Depressão aumenta em 2 vezes o risco de infarto. E os pacientes que já infartaram têm maior risco de depressão. Então, é íntimo, é muito próximo, né, a relação. Então, a gente precisa, sim, orientar mudança de estilo de vida. É o papo que nenhum paciente gosta, ninguém gosta disso. Mas é chover no molhado, que é um molhado que vai fazer diferença, tá? E a terapia de reposição hormonal, quando bem indicada, também reduz muito o risco. E as pacientes na gestação, que essas pacientes, primeiro, arrumem a casinha antes de gestar, que é o que a gente sempre pede, que ela tenha bons hábitos, e se ela for uma paciente já portadora de cardiopatia, que ela faça uma avaliação antes de gestar, para não chegar lá na frente com tudo bagunçado. E caso ela tenha algum evento adverso durante a gestação, que ela faça segmento cardiológico. Então, eu acho que são 3 pilares ali que, se a gente conseguir abordar de forma enfática com as pacientes e com informação mesmo de comunidade, né? Porque as pessoas não têm esse conhecimento, não colocam isso em prática, né? As pessoas só vão fazer o que elas conhecem. Então, se a gente puder colocar esses 3 pilares, eu acho que a gente melhora muito a qualidade dessas mulheres e diminui o cardiovascular. Doutora, então, o que a gente tinha preparado, assim, os questionamentos para a gente poder conversar, a gente fez todos. E vocês arrasaram nessas perguntas, né? A gente fica agradecido até pelo convite também, pela disponibilidade, porque foi uma conversa muito boa e muito produtiva. Estão de parabéns. Vocês estão de parabéns mesmo. Ó, tem recadinho aqui, ó. Ah, o Lucas, querido. O Lucas tá aqui nos bastidores. Obrigada, Lucas. Obrigada, viu? Pela confiança. Me contem aí, vocês que estão assistindo, vocês têm alguma dúvida do que a gente conversou? Doutora, até mesmo quando o pessoal vai conversando, vai mandando mensagem, até mesmo até pra gente salientar mesmo, né, que não é só o médico cardiologista, não é só o cardiologista que deve ficar atento aos fatores de risco, até mesmo as recomendações que você acabou de falar. Porque Exatamente. a gente como estudante, né, a gente passa muito na unidade de saúde, aqui na nossa faculdade, a gente faz muitas visitas na unidade. Então, assim, cabe até nós, como estudantes, passar um pouco dessa informação para os pacientes. Isso, perfeito. A ideia é exatamente essa, sabe? É a gente tirar de um pedestal de que eu tenho que esperar tal coisa acontecer para eu poder conseguir. Não, se o conhecimento já vem agora, desde o começo, a gente pode difundir, e às vezes até o colega que está lá atendendo no posto, às vezes ele não teve isso. E eu falo por mim de uma forma muito tranquila, eu não tive isso. Eu fui entender sobre depois que eu sentei para realmente estudar sobre a cardiologia da mulher, porque não é algo difundido, né? Não é algo tão falado. Então, isso cabe para todo mundo. Onde a gente puder empregar, onde a gente puder levar esse conhecimento, a gente tem que levar. E eu estou muito feliz, eu estou muito agradecida, viu, meninos, de vocês terem topado aí a gente começar a jornada com vocês. E vocês brilharam nas perguntas. Muito obrigado, doutora. Muito bom, ó, a gente está recebendo mensagem, Gabriele. Ai, que bom que foi esclarecedor. Obrigada, meninas. Muito bom, obrigada. Só recadinho delícia, hein? Obrigada, gente. Então, eu estou aberta para caso tenha alguma dúvida, eu vou deixar a live lá gravada.
E podem perguntar, podem discutir ali, vocês têm o meu contato, é só me chamar para a gente poder bater papo, viu? Obrigada a todos, boa noite. Eu espero que a gente tenha conseguido levar uma mensagem aí para todos vocês. A gente agradece o convite e a gente espera que tenha mais conversas como essa também, entre a linguagem. A hora que vocês quiserem. Que ótimo, doutora. Tá bom? Um abraço, boa Obrigada. noite. Um Muito beijo, obrigado. viu? Boa noite.